Você já teve aquela impressão de que a vida não sorri para você, de que todo mundo tem mais sorte do que você? Esse sentimento ele é comum, mas ele pode ser modificado. Olá, meu nome é Vitória e hoje eu te convido a ver a sua vida com os olhos da gratidão e da consciência. Existem muitas pessoas que estão sempre se colocando na posição de vítima, que estão sempre lamentando, que estão sempre reclamando de tudo. Elas reclamam do trabalho, mas têm um emprego. Elas reclamam do corpo, mas têm saúde, reclamam da casa, mas têm um teto. E elas não conseguem sair desse ciclo de comparação e escassez. Outra característica dessas pessoas é que elas são muito ocupadas com si mesmas, elas não conseguem enxergar o outro. É tanto que se você chegar para essas pessoas e falar sobre alguma coisa que aconteceu na sua vida, alguma conquista, sei lá, você foi promovido ou você passou no concurso, elas sempre vão dizer que você teve sorte, que aquilo ali não iria acontecer na vida dela porque ela não tem a mesma sorte que você tem, ela não teve a mesma ajuda que você tem, simplesmente porque ela acha que todo mundo recebe as coisas de mão beijada, mas ela não, ela precisa lutar, batalhar para alguma coisa acontecer na vida dela. E muitas vezes elas nem fazem nada, porque elas estão ali inertes, presas a essas reclamações, presas a lamentações, e elas acham que fazem muito e na verdade elas não fazem nada porque elas estão sempre focadas em reclamar e elas também costumam diminuir as vitórias dos outros. Ela sempre quer procurar um jeito de tentar mostrar de que os outros só conseguiu aquilo ali por sorte, mas às vezes a pessoa nem mereceu estar ali onde ela chegou. E o que falta nessas pessoas? Falta gratidão. Falta olhar a vida de uma forma onde você consegue enxergar o que você tem, não só o que você não tem. Elas esquecem de pessoas que estão, por exemplo, vivendo num ambiente de guerra, pessoas que perderam suas famílias, suas casas e estão lutando para sobreviver, pelo menos o dia de hoje. Pessoas que estão acamadas, que dariam tudo para estar ali no corpo saudável daquela pessoa. Pessoas que às vezes têm muito dinheiro, mas não têm saúde e com certeza elas dariam todo o dinheiro que elas têm para ter saúde de volta. E às vezes a pessoa olha assim para a casa e reclama porque não tem reboco na parede ou sei lá. E esquecem que em muitos lugares do mundo tem pessoas na rua, pessoas passando frio, pessoas na chuva, pessoas que não têm uma roupa para se cobrir, pessoas que andam descalças, pessoas que estão com fome. E aí a pessoa olha para aquela comida no prato ali, às vezes feijão e arroz, ou talvez um ovo e reclama da comida, esquece que tem muita gente passando fome. Um exemplo que eu gosto muito de dar, que é de uma pessoa que é minha inspiração e uma das pessoas mais gratas que eu conheço, é a minha mãe. A minha mãe, ela se casou bem jovem, com 17 anos, e ela teve 4 filhos com meu pai. E ela sempre foi uma pessoa, ela foi criada no interior da Bahia, criada sem ir para a escola, sem ter nenhuma chance de ter uma profissão, mesmo porque ela casou bem jovem. E o meu pai era uma pessoa muito ciumenta, uma pessoa muito machista que prendia muito a minha mãe. Então ela não podia ir trabalhar, ela não pôde ir para a escola. A tarefa dela era ficar em casa cuidando dos filhos. E não podia nem colocar a cabeça fora da janela. Então a minha mãe não tinha como se sustentar sozinha. E um dia o meu pai simplesmente sumiu, desapareceu, e aí vieram avisar para minha mãe que ele tinha ido embora com outra mulher e deixou a minha mãe com 4 crianças pequenas, sem trabalho, sem casa, porque ele não estava ali para pagar o aluguel mais. E minha mãe, ela se viu numa situação muito difícil, mas ela foi à luta. Ela fez o que ela pôde, ela não teve medo de trabalhar, ela não teve medo de lutar. E muitas vezes a gente não tinha o que comer, muitas vezes nós fomos expulsos por não ter
como pagar o aluguel. Mas a minha mãe, eu tenho certeza que ela chorava escondida, porque eu nunca vi a minha mãe chorando e eu nunca vi a minha mãe reclamando. A minha mãe, ela sempre estava sorrindo, ela sempre estava grata. E quando as pessoas chegavam e falavam para ela, por que você não dá os seus filhos para adoção e não sei o quê? Minha mãe sempre falava que jamais ia se separar dos filhos dela, que a maior riqueza que ela tinha era os filhos. E ela sempre foi de muita fé, ela sempre foi muito de agradecer. E às vezes, quando eu reclamava, sei lá, de alguma coisa, eu falava que não tinha roupa para vestir. Imagine uma pessoa que está ali entrando na adolescência e tem que ir para a escola de Havaiana, às vezes com prego para prender embaixo. Ela falava para mim, tem gente que não tem nem pé. E você está reclamando porque não tem sapato? Não reclama, minha filha. Eu tenho certeza as coisas vão melhorar. A gente precisa ter fé, a gente vai lutar e as coisas vão melhorar. E as coisas melhoraram. Então, quando eu tenho assim uma fase que eu penso em reclamar de alguma coisa, eu sempre lembro da minha mãe, porque a minha mãe, ela nunca reclamou, ela nunca foi amarga, ela sempre foi de agradecer. E ela tem uma luz assim que me dá muito orgulho, porque eu tenho certeza que isso vem dessa gratidão que ela tem pela vida, por tudo que aconteceu na vida dela, por nós, os filhos dela. E esse é o meu exemplo. E a gratidão, ela tem esse poder de mudar a perspectiva, de mudar a forma com que a gente vê a vida. Ela nos abre os olhos e nos faz enxergar além de nós mesmos, além dos nossos problemas. Ela consegue fazer com que a gente enxergue os outros. Isso que é o bonito da gratidão. Mas não confunda, não ache que gratidão é ignorar os problemas. Não é. Gratidão é você saber que os problemas existem, mas também existem outros motivos para sorrir. Pode ser que você não tem tudo, mas tem muito para muitas pessoas. Existem muitas pessoas que dariam tudo para estar ali no seu lugar. E a gente não pode, de maneira nenhuma, esquecer de olhar para as coisas que a gente tem na nossa vida. Porque muitas vezes o que você nem dá tanto importância assim é de um valor tão grande e você tá ali sem conseguir enxergar o valor daquilo que você tem porque você está muito ocupado em olhar para aquilo que você não tem, em olhar para o que o outro tem. E às vezes você olha para uma pessoa que você acha que é uma pessoa que tem muito, que conseguiu muita coisa, e você não para pensar, será o que foi que ele fez para chegar ali? Será que sacrifícios ele fez para chegar até ali? Porque muitas vezes você olha e vê só o sucesso da pessoa, mas você não consegue enxergar as lutas. É como eu já ouvi alguém falar para mim, a pessoa enxerga as minhas quedas, mas não sabem das cachaças que eu tomei. Faz o menor sentido, mas eu achei engraçado. É de você olhar para as vitórias, mas não sabe das lutas que aquela pessoa teve. Porque na sua concepção, tudo vem muito fácil para o outro, mas não para você. Você tá ali muito preso no seu mundinho, sabe? E como a gratidão muda o foco, eu te convido a parar para analisar as coisas que você tem, pelas quais você deve ser grato. Pegue um papel e escreva ali 5 coisas que você tem pelas quais você é grato. E tire 1 minuto do seu dia para agradecer por aquelas coisas. Eu tenho certeza que a partir do momento que você fizer isso, você vai ver o mundo com outros olhos. Quando você começar a reclamar da sua rotina, você vai ver que com certeza existe alguém nesse mundo que daria tudo para ter a sua rotina, porque tem muita gente que está simplesmente tentando sobreviver o dia. A vida não precisa mudar para você ser feliz, às vezes só o seu olhar precisa. E a vida é curta, então não perca tempo com lamentações, não perca tempo se colocando no lugar de vítima. Levante e vá à luta. Seja grato por cada dia na sua vida, pois só o fato de estarmos aqui nesse mundo já é um motivo para ser. E esse foi o desabafo de hoje. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreva no canal, deixe um comentário e eu espero te ver no próximo vídeo. Tchau!